vasto salão do palácio ecoava sob o ritmo cadenciado dos pés do sheik bilionário, cuja figura imponente parecia absorver toda a opulência ao redor. Seu olhar gélido, fixo na janela que mostrava o deserto ardente, escondia uma tempestade que ameaçava engolir não só seus bens e impérios, mas tudo aquilo que ele achava invencível. Seu orgulho. A nota fria em sua voz cortou o silêncio. Não admitirei mais traições. Está perto do fim. No coração do emirado fictício, o luxo se mostrava em cada detalhe. Tapetes de seda bordados com fios dourados cobriam o mármore reluzente, enquanto lustres de cristal pendiam do teto, refletindo o brilho intenso de joias espalhadas em mesas. O aroma denso do incenso árabe misturava-se ao ar seco e quente que o vasto deserto soprou até os corredores, um convite à extravagância, mas um lembrete da solidão do poder absoluto. O sheik permanecia imóvel, sua expressão de aço quebrando-se apenas quando seu punho cerrava-se contra o braço da poltrona. O império que construíra com mão firme desmoronava aos poucos. Traições internas, golpes nas sombras, aliados que mostravam dentes atrás das costas. Ele, acostumado a controlar tudo, sentia o chão tremer sob seus pés, e a sensação era tão amarga quanto o líquido escuro no cálice diante dele. Foi então que a porta se entreabriu com discrição. A humilde empregada entrou em silêncio, vestida com roupas simples que contrastavam com o ambiente de luxo ao redor. Seu olhar leve, porém carregado de algo indizível, fixou-se por um instante na figura do sheik. Ela parecia pequena, quase invisível para a maioria, mas havia algo naquela mulher que transcendeu as diferenças sociais. Sua voz foi um sussurro, tão suave que parecia carregar o peso de mundos escondidos. Ele virou-se uma mescla de surpresa e desconfiança, moldando suas feições. Como poderia essa figura tão modesta deter as respostas que ele buscava? O império não será perdido se souber onde olhar, disse ela, abrindo a cortina da desconfiança com palavras que queimavam mais do que as especiarias do mercado. O sheik sentiu a pele arrepiar, não por frio, mas pelo choque da revelação iminente. Um jogo perigoso de poder começava ali, silencioso e profundo. Eles se aproximaram, cada passo carregado de uma tensão que misturava o proibido. O orgulho do sheik lutava contra a necessidade amarga de aceitar a ajuda de alguém tão distante de seu mundo. Por sua vez, desafiava a arrogância com uma força sutil, quase inaudível, como o vento que atravessava os corredores de ouro. Não faço promessas, mas muitos segredos devastadores repousam sob nossos pés, murmurou a empregada, aproximando o rosto ao dele, seus olhos revelando a urgência do que carregava. O sheik não sabia se podia confiar, mas naquele instante sua mão estremeceu antes de, contra tudo, alcançar a dela. Quando seus lábios tocaram sua orelha, ela sussurrou algo que fez seu corpo congelar. Uma verdade capaz de abalar não apenas seu império, mas ferir os ossos frios do seu passado trancado a 7 chaves. O silêncio que se seguiu foi pesado, um abismo de escolhas que riam e choravam na mesma respiração. O sheik bilionário estava diante de uma encruzilhada. Salvar seus impérios à custa da própria alma ou perder tudo, inclusive a deixa para um amor inesperado e arriscado. E naquele instante, a sombra da dúvida parecia tão vasta quanto o deserto que circundava seu trono.
E antes que os próximos segredos deste império sejam revelados, confira rapidamente se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados, e não quero que você perca um só momento. Deixe seu like se o coração deste sheik já te intrigou. Me conte nos comentários em qual cidade você acompanha esta saga e o que acha que será o próximo segredo. Sua paixão por esses dramas é o que nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. O sussurro daquela mulher simples ecoava no vasto salão, carregando uma promessa e um perigo que o sheik bilionário jamais poderia ignorar. Seus olhos, normalmente impenetráveis como o deserto em sua calmaria, brilhavam agora com um fogo inquieto, um misto de dúvida e esperança. Ele a fitou, tentando decifrar o enigma que ela trazia nas palavras e no silêncio. Algo nela desafiava as regras daquele palácio, esbotando as linhas rígidas entre senhor e serva com uma coragem inesperada. Era como se naquela mudança sutil de posição, o mundo que ele ergueu cuidadosamente começasse a tremer. Quais segredos você guarda, mulher? A voz ronca do sheik rompeu o ar quente, e a empregada não recuou. Sua resposta veio firme, porém com uma delicadeza estranha, como se carregasse não só verdades, mas também o peso de não querer destruir aquele homem que, apesar de tudo, ainda comandava seus destinos. Nem tudo está à mostra, senhor. Há fios que se entrelaçam nas sombras do palácio, e o que parece seguro pode ruir em um instante. Seus dedos finos seguraram um delicado pergaminho, dobrado com extremo cuidado. Aqui estão provas que poucos ousam imaginar existir. Vocês, o senhor, seu círculo, estão cercados. O sheik sentiu o ar faltar, não pela surpresa do pergaminho, mas pela confirmação do medo que vinha sufocando seu orgulho há semanas. Traições, planos ocultos, um jogo silencioso, onde ele era tanto jogador quanto peça a ser jogada. O palácio, com toda a sua opulência, transformava-se em uma prisão dourada, onde rostos sorridentes escondiam punhais e alianças de conveniência. Ele engoliu o amargor daquele cálice invisível, incapaz de confiar em seus próprios aliados. A mulher, percebendo a tormenta que azedava a expressão do sheik, ousou dar um passo mais perto. A fragrância sutil de jasmim que trazia consigo misturava-se ao aroma forte do ouro. Um contraste surreal. Há também alguém que quer vê-lo caído, e não medirá esforços para isso. Ele fechou os olhos, a imagem do primo que sempre sorria com falsidade tomando forma na mente. O traidor, sorrateiro, armado com mentiras e um desejo doentio por poder, já havia atentado contra seus negócios e seu nome. E eu? O sheik sussurrou, a dúvida cortando sua voz como uma lâmina afiada. Qual o seu lugar nesse jogo perigoso? Mulher que ousa me invadir. A empregada ergueu o olhar e por um instante revelou um brilho intenso, como se física e espiritualmente habitasse duas realidades distintas. Não sou apenas uma sombra, senhor. Sou alguém que carrega segredos que podem mudar tudo, e que conheceu a dor do seu passado mais do que imagina. Ele arqueou uma sobrancelha, instigado. A treva em seus olhos parecia se suavizar, ainda que fosse apenas um lampejo. Queria saber. Precisava. Sua vida e império dependiam da verdade, ainda que ela fosse amarga. Então, houve uma batida na porta. O som inesperado quebrou o frágil silêncio e trouxe um vento gélido que fez o sheik arrepiar, não pelo frio, mas pela sensação de que sua existência inteira oscilava no limiar do impossível. Entre, ordenou. A voz retomou seu poder, mas agora carregava uma tensão que não podia mais ser disfarçada.
O rosto da jovem que adentrou era familiar e, ao mesmo tempo, estranho. Os olhos verdes penetrantes, a aura indomável, a mulher cuja presença desafiava não só as regras do palácio, mas o próprio coração do sheik bilionário. Ela parou no centro do salão, com a coragem Busquet. Enfrentam tempestades sem fugir, e disse baixinho, porém com toda a força do mundo. Eles não param de conspirar, não é? Estou aqui para que você não enfrente essa luta sozinho. O sheik apertou os punhos, sentindo a tempestade interior crescer. Era raro alguém entrar em seu mundo assim, oferecendo armas sem pedir nada em troca. E ainda mais raro era que aquela mulher fosse tão essencial, tão indispensável. Um silêncio pesado caiu. O ar parecia carregar a eletricidade de um trovão prestes a rasgar o céu. E nele, dois destinos começaram a se entrelaçar com fios invisíveis, trançados pela urgência, pelo medo e, inesperadamente, por uma centelha tênue de confiança. Ele respirou fundo, sentindo o peso de seu orgulho e de seus segredos como um manto incômodo. Sabia que o tempo para decisões rápidas e dolorosas havia chegado. Todos no palácio se tornaram peças de uma partida silenciosa, e ele precisava garantir que não fosse o rei derrotado. A empregada voltou a falar, a voz quase um sussurro para os dois. Não confie em quem sorri nos seus olhos, mas fale com quem chora no seu silêncio. O sheik deu um passo à frente, quase tocando a mão daquela mulher que surgira das sombras com a promessa de salvação. Mostre-me o caminho. Não quebre a esperança que ainda resta dentro de mim, por mais frágil que seja. Ela inclinou a cabeça, um pequeno gesto que carregava uma força imensa. Naquele passo, além dos segredos e do perigo, algo inesperado foi selado, um pacto silencioso que selaria não só os destinos de impérios, mas o enredo de um amor que nascia em meio às ruínas da traição. Quando a porta do salão se fechou, o sheik bilionário permaneceu ali, parado, sentindo o frio ar do deserto misturar-se ao calor de uma verdade que começava a queimar em suas veias. E naquele instante não foi apenas o poder que tremia sob seus pés, foi o próprio coração. Mas um som sutil, quase inaudível, o fez virar lentamente. Uma sombra, invisível para quase todos, observava cada movimento daquele encontro, condenado a um silêncio. E nas profundezas daquele olhar, havia um segredo ainda mais sombrio, pronto para explodir e fazer o sheik questionar tudo o que acreditava sobre lealdade, amor e destino. O ar pesado do salão parecia se adensar a cada segundo, como se o próprio tempo hesitasse diante da iminência do que estava por vir. O sheik bilionário permaneceu imóvel, os olhos fixos no delicado pergaminho que a mulher lhe entregara. O peso daquela revelação já cortando-lhe a garganta antes mesmo de qualquer palavra ser dita. As luzes dos lustres piscavam tenuemente, lançando sombras que se estendiam como dedos pelas paredes douradas, revelando o silêncio opressor que tomava conta do ambiente. Ela o observava de perto, com uma calma surpreendente para quem carregava segredos capazes de derrubar impérios. A fragrância sutil do jasmim parecia envolver o espaço, misturando-se ao cheiro do incenso e ao calor do deserto que escapava pelas janelas entreabertas. Por um instante, a máscara de ferro do sheik cedeu espaço a uma vulnerabilidade crua, uma dúvida profunda que lhe corroía as certezas. Apesar da autoridade que emanava, aquele era um homem dividido entre o orgulho ferido e o imperativo da sobrevivência. Sem uma palavra, ele desdobrou o pergaminho.
revelando símbolos e nomes que reverberavam como uma sentença impiedosa. Traições, subornos, alianças secretas, todo um jogo de poder desenhado nas sombras, impondo uma teia da qual seria difícil escapar. O nome do primo traidor estava claro, mas também havia outros rostos. Rostos que até então pareciam amigos e aliados. Como posso proteger tudo isso? A voz dele soou baixa, carregada de cansaço e desconfiança. Meu próprio sangue conspira contra mim, e as paredes deste palácio sussurram mentiras. Suas mãos tremiam levemente, não apenas pelo peso da notícia, mas pelo sentimento de isolamento que o consumia. A mulher deu um passo adiante, aproximando-se ainda mais, e da simplicidade de sua postura emergiu uma força inesperada. A verdade é um punhal que corta profundo, senhor. Mas também é a única arma capaz de expor os inimigos que se escondem nas sombras. Seus olhos verdes, firmes e determinados, encontraram os do Sheik. Não podemos mais confiar em aparências. Ele respirou fundo, o som seco ecoando na sala ampla, e por um instante o silêncio falou por eles dois, carregado de promessas e ameaças implícitas. Naquele momento, ambos sabiam que aquele pacto improvisado seria a diferença entre a salvação e a ruína. Então me diga o que devemos fazer. A voz do Sheik era um misto de ordem e súplica, mas também um convite a quem, até pouco tempo, era invisível para ele. Se esses segredos podem salvar meu império, não posso ignorá-los, mesmo que a verdade queime mais do que o sol do deserto. Ela estendeu uma mão, segura e firme, e ele hesitou. Brevemente, antes de fechá-la na sua com um aperto silencioso. Era um gesto pequeno, mas que selava uma aliança perigosa e improvável. O Sheik sentiu pela primeira vez em muito tempo que talvez ainda houvesse esperança no caos que se instalava. Quando a porta do salão se abriu novamente, revelando a figura da mulher de olhos penetrantes, a tensão se multiplicou. A mulher da presença tão forte que abalava o equilíbrio do palácio parou no limiar, encarando-os com a coragem dos que enfrentam tempestades sem recuar. Não estamos sozinhos nessa, ela disse suavemente, mas com uma convicção que parecia reverberar no chão de mármore. Eles conspiram a cada minuto, e só união pode deter a queda deste reino. Meu lugar está ao seu lado, Sheik. Por mais quão árduo seja o caminho, o Sheik sentiu o coração acelerar, não pelo medo, mas por aquela estranha mistura de impotência e vontade de lutar que nestes momentos o fazia recordar que ainda era mais do que um símbolo. Mais do que a soma de seus bens, era um homem que vinha de longe, carregando cicatrizes invisíveis e uma sede incansável por justiça. Porém, os ecos da preocupação martelavam em sua mente. E quanto a você? Ele se voltou para a empregada, como se buscasse uma resposta para a tormenta que a dúvida provocava em seu peito. Qual é o preço dessa lealdade súbita? Qual o segredo que você guarda tão próximo da alma? Neste palácio onde ninguém é o que parece, você é a peça mais intrigante deste tabuleiro. Ela desviou o olhar por um instante, o silêncio pairando pesado no ar. Depois, com uma voz que parecia trançar coragem e dor em entrevistas sutis, ela revelou uma verdade oculta nas sombras de seu passado. Já atravessei desertos cristalinos de lágrimas, Sheik. Conheço suas dores, seus fantasmas. Algo que talvez você ainda não ousou enfrentar rumo ao seu passado mais obscuro. Um brilho estranho cruzou seus olhos, misturando confiança e uma tristeza profunda.
Ele sentiu a pulsação de seu próprio passado se agitar, trazendo à tona memórias que há muito tentava enterrar. O mistério agora ganhava contornos alarmantes. Aquilo não era apenas uma luta pelo império, mas um confronto imediato com demônios pessoais que poderiam definir seu destino. O silêncio que sucedeu foi tão denso que parecia que cada segundo carregava o peso de uma eternidade. Nesse instante, o sheik se permitiu uma fraqueza que poucos conheceriam. Um suspiro, quase imperceptível, que revelou o desgaste de seu espírito de aço. A solidão do poder era um fardo cruel, e o que ele encontrava naquela breve trégua não era apenas uma possível salvação, mas também uma inquietante promessa de mudança. No entanto, antes que qualquer passo pudesse ser dado, um som veio de longe, quebrando a delicada harmonia. Um leve estalo, quase imperceptível, vindo do salão ao lado. O sheik virou-se na direção do som, o olhar tenso e alerta. Alguém está nos observando. A simples frase congelou o ar. Um aviso silencioso de que as sombras dentro do palácio eram mais profundas do que qualquer um ousava imaginar. E no canto escuro, oculto pelo brilho dourado dos tapetes e peles preciosas, um par de olhos frios e calculistas acompanhava cada movimento daquele encontro secreto, preparando-se para lançar a próxima cartada contra o sheik bilionário, uma jogada que poderia destruir tudo ou levá-lo a um caminho jamais sonhado. O coração do sheik acelerou, enquanto a certeza de que aquela guerra seria travada não apenas por ouro e poder, mas também por almas, se instalava com força. O futuro, envolto em mistérios e traições, começava a sussurrar seu nome. O silêncio que se instalou após o leve estalo foi quase palpável, como um véu negro prestes a se abrir para uma tempestade inevitável. O sheik bilionário voou lentamente a atenção para o canto escuro do salão, onde os olhos sutis que o espionavam desapareciam na penumbra, deixando um rastro invisível de ameaça. Seu corpo, antes rígido como uma estátua de mármore, cedeu um pouco, os ombros caindo sob o peso de decisões que já não podia adiar. A mulher que permanecia ao seu lado, tão serena e firme, percebeu essa fissura. Aproximou-se com cuidado, quase um sussurro em forma humana, e entregou-lhe um pequeno envelope lacrado. Isso chegou há pouco. Informação que não podemos ignorar, confidenciou, a voz cheia de uma urgência contida. Ele quebrou o selo com dedos já calejados pelo tempo e pelo fardo do comando. Dentro, um bilhete curto, escrito em tinta negra, letras firmes e ameaçadoras. Se continuar avançando, perderá mais do que seu império. Cuidado com quem chama de aliado. Aquelas palavras não eram apenas uma ameaça, eram um aviso sinistro cravado no âmago da traição, que envolvia seu mundo. O sheik sentiu o frio do deserto se infiltrar por entre as janelas, como se o vento levasse consigo o presságio de uma guerra invisível. Ele se virou para a mulher. Seus olhos, normalmente tão impenetráveis, carregavam uma maré de tensão, perguntas não formuladas e o eco de uma solidão que nenhum luxo poderia esconder. Quem poderia querer isso? Quem ousaria enviar um recado como este para mim, aqui, no coração do meu próprio reino? Ela desviou o olhar, a culpa mal disfarçada dançando nas sombras do rosto. Há muitos que olham para o trono com fome, senhor, e não medirão esforços para derrubá-lo. O primo, sem dúvida, é um deles, mas há outros, poderosos, invisíveis, que manipulam as marionetes de longe. Ele apertou o bilhete, a força do aperto quase partindo o papel.
A verdade pesava mais que ouro, e seu império, tão brilhante nas aparências, se mostrava frágil como vidro prestes a estilhaçar-se. A porta principal do salão se abriu com estrondo, e no umbral surgiu a figura da mulher de olhar verde penetrante, a que chegara para oferecer aliança e esperança. O sheik sentiu seu corpo se tensionar, mas também um consolo inesperado no simples fato de não enfrentar aquela batalha sozinho. Não podemos mais tolerar as traições silenciosas, afirmou ela, firme. Se apenas um deles cair, todos cairemos. É hora de agir. O sheik assentiu, uma determinação sombria tomando o lugar da dúvida. Ainda faltava muito para a vitória, mas já tinha em mãos as peças para recomeçar o jogo. E aquele jogo ocorreria em 3 frentes: poder, lealdade e, talvez, um coração que ele ainda não sabia se poderia entregar. Mas antes que pudesse ordenar que começassem a traçar estratégias, um som estranho quebrou o clima pesado. O tilintar de um copo caindo no chão, seguido pelo risinho abafado de alguém oculto entre as sombras do corredor. A mulher que estivera ao seu lado estremeceu, e seus olhos buscaram imediata proteção para o sheik. Ele se virou abruptamente, sentindo cada músculo tenso, pronto para enfrentar o inimigo invisível. No entanto, não havia ninguém visível além das sombras. Eles vêm chegando aos poucos, murmurou, a voz carregada de um perigo frio. O sheik caminhou até a janela, olhando para o deserto que parecia tão calmo naquela noite, em contraste com o mundo prestes a explodir dentro dos muros do palácio. O brilho fraco das estrelas ofuscava a imensidão dourada, mas nada podia esconder o medo que crescia em seu peito. Ele sabia que não seria apenas o próximo dia que definiria seu destino, mas cada escolha carregada de risco que faria antes do amanhecer. Traições e alianças se confundiam em uma dança mortal, e aquela mulher simples, mas agora essencial, era o único fio de esperança que restava. De costas para a janela, ele sentiu o calor inesperado de uma mão tocar seu braço. Era ela, a mulher que desafiava não apenas seu mundo, mas sua própria alma. Não permita que o medo o paralise, sheik, disse ela, a voz suave quebrando a tensão. Confie no que temos, no que somos capazes de alcançar juntos. Ele voltou os olhos para ela. Por um breve instante, as máscaras caíram. O Homem de Ferro mostrava uma vontade quase desesperada de acreditar, de entregar parte daquela fortaleza impenetrável ao toque firme e gentil que sentia. Mas um aviso cruel ecoou em seu coração, um presságio que só ele parecia ouvir. Alguém dentro destas paredes está disposto a tudo para garantir que essa aliança não veja a luz do dia. Enquanto firmava a mandíbula e murmurava uma promessa silenciosa de que não cairia sem lutar, o sheik nem percebeu a sombra que se deslizou sorrateira por um corredor adjacente, carregando um segredo capaz de desmoronar tudo novamente, um segredo mais obscuro que o deserto à noite. E naquele instante, uma voz fria e calculista sussurrou, invisível ao grande salão, mas mortal em suas intenções. Até onde você irá, sheik bilionário, para salvar o que é seu? Prepare-se, porque a tempestade está apenas começando. O silêncio no salão era denso, quase palpável, carregado do peso de uma ameaça invisível que rondava cada movimentação, cada olhar. O sheik bilionário segurava o bilhete com a mão que não tremeu, o aperto firme escondendo a tempestade que sacudia seu coração. Ele sabia que naquele instante o jogo havia mudado, e que as peças colocadas sobre o tabuleiro poderiam decidir não só seu império, mas o curso de sua vida inteira.
A mulher ao seu lado, com seus olhos verdes penetrantes, observava-o com um misto de preocupação e determinação. Ela era a ponte entre aquele mundo de luxo e intrigas e uma verdade que o sheik mal ousava encarar. O perfume leve de jasmim que a envolvia parecia acalmar, ao menos por um momento, a fúria contida que fermentava dentro dele. Temos pouco tempo, disse ela, a voz baixa e urgente, como o murmúrio de um vento que precede a tempestade. Eles não apenas te ameaçam, sheik, estão se movendo. Cada minuto que passa, o cerco se fecha mais ao nosso redor. Ele cruzou o salão em passos firmes, o som de seus sapatos ecoando contra o mármore. Uma batida que parecia ditar o ritmo acelerado de sua mente. Parou diante da grande janela, contemplando o deserto que se estendia sob o céu escuro, onde as estrelas brilhavam como espadas cortantes no silêncio profundo da noite. A vastidão daquele cenário acusava sua própria solidão. Imperadores, mesmo de impérios feitos de ouro e seda, eram prisioneiros de seus segredos. E para o sheik bilionário, aquele peso parecia mais cruel do que nunca. Quem mais sabe disso? Ele perguntou, a voz firme, mas tingida de uma ansiedade contida. Há poucos em quem confio, mas não podemos revelar nada a mais, não até termos armas suficientes para a batalha que se avizinha. A mulher entregou-lhe um envelope menor, de couro velho, diferente das pomposas correspondências que circulavam pelo palácio. Uma informação obtida nas sombras, disse sem palavras. O sheik abriu o envelope, tirando dele uma fotografia antiga. O rosto de uma mulher numa pose séria, quase austera, mas os olhos transmitiam uma dor que parecia atravessar o tempo. Ao reverso, um nome, Laila. O apertar daquele nome foi como uma punhalada. Algo no passado do sheik estremecia. Uma ferida ainda aberta entre as sombras do poder. É ela, murmurou ele, a voz um fio. Laila. A mulher que o acompanhava percebeu a mudança súbita, o flash de uma memória negada há muito tempo. O que aconteceu com ela? Indagou, tocando suavemente o braço dele. Ele virou-se, revelando a fragilidade que raramente deixava escapar. Laila era parte daquilo que eu renunciei para construir tudo isso que você vê. Mas renunciar não apagou a dor. O silêncio entre os dois se fez carregado de uma ternura amarga. A ligação entre o passado esquecido e o presente ameaçado parecia tecer um novo nó que prenderia seus destinos irrevogavelmente. De repente, passos rápidos romperam a quietude. Um mensageiro entrou, o rosto marcado pelo cansaço, mas os olhos ardendo com a urgência do momento. Senhor, uma reunião secreta está marcada para daqui a 1 hora. Entre seus traidores está seu primo e outros que você menos espera. A voz do homem soou como um trovão distante. O sheik apenas assentiu, a mão fechando-se num punho. O momento decisivo estava próximo. Ele voltou-se para a mulher. Você estará comigo. A ordem não admitia dúvida. Ela sorriu, discreta, mas cheia de uma confiança que parecia carregar a força de desertos inteiros. E eu não permitirei que caminhe sozinho. O relógio do salão soou baixinho, marcando a iminência do confronto. O ar parecia vibrar, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Muitas peças ainda por mover. Muitas verdades a serem desveladas. E naquele tabuleiro, cada movimento poderia ser o último. Antes que pudessem preparar as defesas, um sussurro tênue cortou o ar. Era a voz da empregada. Entregue em segredo, enquanto puxava a manga do sheik. Há algo mais.
Um espião entre os seus guardas. A lista dele está aqui. Ela mostrou um papel dobrado, e com um olhar que falava mais do que as palavras. Ele tomou o documento, a expressão endurecendo. Traição no meu próprio quartel? Então o inimigo está mais perto do que pensava. O sheik caminhou até o centro do salão, a luz dos lustres refletindo em seus olhos sombrios. O aroma dos incensos e a opulência do palácio pareciam dissipar-se diante da gravidade da situação. Prepare-se, ele murmurou para si mesmo, a voz mal contendo o furor. A guerra que começa aqui não será vencida pelo ouro, mas pela inteligência e pela verdade, mesmo que essa verdade custe tudo o que construí. Ele olhou para a mulher ao seu lado, e um instante fugaz de humanidade entre os olhares confrontou o abismo das incertezas. Todas as defesas interiores ruíam, dando lugar a uma necessidade desesperada por alianças verdadeiras, mas acima de tudo, por confiança sincera. Uma sombra surgiu na porta, ligeira e quase imperceptível. Desta vez, não havia tempo para dúvida. O jogo final se desenhava, e ela sabia que quem estivesse por trás da ameaça não hesitaria em usar qualquer arma, até mesmo o coração do sheik bilionário. No silêncio que precedia a tempestade, o sheik sentiu o peso de um segredo que não poderia mais guardar. Uma testemunha vinha do passado, um fantasma que caminhava para destruir o que restava de seu mundo, ou redimi-lo definitivamente. E assim, enquanto a noite avançava sobre as dunas silenciosas, a escuridão do palácio seguia aguardando. Com seus sussurros traiçoeiros, o maior mistério, um segredo capaz de mudar o destino do sheik para sempre. O silêncio que impregnava o salão era uma presença pesada, densa como o ar quente que descia do deserto, incansável, insistente. O sheik bilionário segurava o envelope com firmeza, como se a força de seu aperto pudesse impedir que as ameaças escritas nele se concretizassem. Cada palavra naquele bilhete era uma punhalada que transpassava seu orgulho e expunha a fragilidade do império que até então parecia invencível. Ao seu lado, a mulher de olhos verdes mantinha o olhar fixo nele, firme, mas carregado de uma urgência que mal podia conter. O aroma delicado do jasmim a envolvia como um manto protetor, em contraste com a rigidez do ambiente. Ela sabia que o tempo não estava a seu favor. Cada segundo que passava aproximava-os mais do abismo. Eles estão fechando o cerco. Sua voz era um sussurro cortante, quase um lamento. E não vamos alcançar a salvação se permanecermos isolados. Ele virou-se lentamente em direção à janela que abria para o vasto deserto. A noite caía pesada, um manto negro com estrelas cortantes que mal iluminavam as dunas silenciosas. O contraste entre a vastidão do deserto e a prisão dourada de seu palácio pesava sobre sua alma. Cada sombra no salão parecia esconder uma conspiração, um inimigo à espreita. "Quero saber tudo", disse, a voz baixa, cheia de uma autoridade que brotava do desespero contido. "Quem conspira contra mim? Quem ousaria desafiar meu poder dentro destas paredes?" A mulher estendeu-lhe um pequeno envelope, menos imponente que o anterior, mas recheado de uma importância que sua simplicidade traía. Ele o pegou automaticamente, sentindo em seus dedos a textura áspera do couro antigo. Dentro, uma fotografia antiga, uma mulher de olhar firme, mas melancólico. No verso, um nome escrito com uma caligrafia elegante e decisiva: Laila. A memória veio abrupta e dolorosa, como um punhal enterrado em uma ferida antiga
que ele havia tentado esquecer. Seus olhos escureceram, e o peso da lembrança o fez recuar um pouco. Ela, murmurou, falhando ao conter o tremor na voz. Layla foi o preço que paguei para erguer tudo isso. O passado que renunciei para me tornar o que sou. A mulher tocou suavemente seu braço. Era um gesto pequeno, mas carregado de uma empatia que ele raramente encontrava em seu mundo infestado de traições. O passado nunca desaparece, Senhor, disse ela com certa firmeza. E essa ferida pode ser a chave para deter aqueles que querem seu fim. Antes que pudessem prosseguir, um mensageiro apressado irrompeu no salão. Sua expressão era uma mistura de cansaço e pressentimento de desastre. Senhor, assembleia secreta daqui a 1 hora. O primo está entre os conspiradores. Sua voz mal conteve o medo palpável. O sheik apertou os punhos, a mandíbula cerrada, o corpo irradiando uma tempestade contida. A convocação soava como um ultimato. Ou ele enfrentava o golpe de frente, ou tudo desmoronaria. Você estará comigo, afirmou, dirigindo seu olhar intenso à mulher que se tornara sua única aliada visível. Não permitirei que enfrente isso sozinha. Ela sorriu, um sorriso discreto, repleto de confiança que parecia concentrar desertos de coragem. Jamais o deixarei sozinho, Sheik. O silêncio retomou seu lugar, pesado como antes, mas agora marcado por uma determinação renovada. Era uma breve calmaria antes da tormenta. De repente, enquanto planejavam o próximo movimento, um sussurro suave quebrou a tensão. A mulher puxou discretamente a manga do sheik, entregando-lhe um papel dobrado com o olhar grave. Espião entre seus guardas. Esta é a lista dos nomes. Ele abriu o papel, a expressão endurecendo. A traição não era apenas externa, estava enraizada na própria guarda que deveria protegê-lo. Eles estão mais perto do que imagino, disse, a firmeza em sua voz transformada em frieza calculista. O inimigo caminha entre nós, vestindo a face da lealdade. Caminhou até o centro do salão, o mármore refletindo o brilho dos lustres, como se espelhasse sua própria determinação férrea. O cheiro penetrante dos incensos parecia agora distante, abafado pela gravidade da situação. Preparem as defesas, murmurou para si mesmo. Esta guerra não será vencida com ouro, mas com sagacidade e coragem, e, se preciso, com sacrifícios. A mulher permaneceu ao seu lado, seu semblante misturando medo e força. Por um instante, seus olhos se encontraram, e o muro de frieza que o sheik ergueu por tanto tempo sofreu uma fissura quase imperceptível. A necessidade humana de uma aliança verdadeira. Um toque de confiança que jamais havia experimentado. Mas o ar carregado no salão não permitia relaxamento. Uma sombra inesperada surgiu na porta, rápida e silenciosa, carregando o peso de um segredo que poderia ruir todas as esperanças. O sheik girou-se lentamente, olhos estreitos, alerta. Aquela presença invisível simbolizava o perigo que jamais cedia, a incerteza dilacerante que o assombrava. Na penumbra do corredor, uma voz sussurrou, fria e impiedosa. Até onde irá, sheik bilionário, para proteger o que é seu? Prepare-se. A tempestade está apenas começando. O coração do sheik acelerou, sentindo que o tabuleiro de seu destino se desmontava. Para um jogo sem retorno. O império, o amor, a traição, tudo agora pendia por um fio invisível, prestes a se romper num instante decisivo. O olhar do sheik bilionário permaneceu fixo na janela, sobre o vasto deserto que respirava sob a lua pálida. A imensidão silenciosa parecia zombar dos seus dilemas, sugerindo que ali fora o tempo seguia indiferente à tormenta que consumia seu espírito. Por trás da máscara impassível,
Seus dedos apertavam o bilhete com força quase dolorosa. A ameaça não era um sussurro distante. Era uma lâmina que já arranhava a carne do seu império. A mulher ao seu lado respirou fundo e quebrou o silêncio. Precisamos agir antes que os traidores movam suas peças. Cada momento é uma chance perdida para defender tudo o que você construiu. Ele voltou-se lentamente, o brilho intenso dos olhos verdes dela encontrando os seus, carregados da mesma urgência que o consumia. Por um instante, o palácio parecia suspenso no tempo, como se a opulência que o cercava não passasse de uma miragem frágil diante do perigo iminente. "Você tem ideia do alcance desse jogo sujo?" perguntou, a voz rouca, tomada pelo peso do comando e da dúvida. "Traem a minha confiança. Conspiram contra o homem que jurou protegê-los. Aliados que agem como serpentes escondidas na areia." Ela balançou a cabeça, a determinação clara nas feições delicadas, apesar da fúria que fervilhava por trás daquela serenidade. "Nem todos os inimigos são fáceis de identificar, Sheik, mas há padrões, rastros deixados mesmo nas sombras, e essa lista traz os nomes daqueles que se escondem sob máscaras de lealdade." Ele desembainhou um punhal, ornamentado, repousado na mesa de mogno. As lâminas da lâmina refletiram os belos candelabros, mas não havia beleza em suas intenções. O toque frio do metal contra os dedos era um lembrete da dureza que deveria cultivar para sobreviver. "Se pudesse arrancar cada traidor de meu palácio, faria isso com minhas próprias mãos." Seus olhos da cor da tempestade se perderam por um momento na escuridão do salão. Mas uma guerra assim não é vencida com impaciência, e sim com estratégia. Ela caminhou devagar até ele, letal na calma, estendendo uma mão onde repousava uma pilha de documentos. Há evidências suficientes para desmascará-los, mas precisamos montar o quebra-cabeça sem alertá-los. E, mais importante, proteger aqueles que são inocentes nesse fogo cruzado. O sheik inclinou-se, pegando os papéis com cuidado reverente, como se cada folha fosse a corda que poderia segurá-lo antes do abismo. Passou os olhos pelas assinaturas discretas, entendendo a gravidade das alianças quebradas, das leis violadas por ambições pessoais. "O primo", murmurou com amargura, o nome soando como veneno na boca, sempre sorrindo, sempre pronto para apunhalar pelas costas. Como pude ser tão cego? Ela não respondeu, apenas colocou uma mão firme sobre a dele. O contato foi breve, mas suficiente para que o sheik sentisse uma faísca de algo que não era medo ou raiva, uma tênue esperança talvez, ainda que envolta em espinhos e incertezas. Um murmúrio distante os interrompeu. Vozes abafadas ecoavam pelos corredores, passos que se aproximavam com a pressa de quem carrega más notícias ou planos perigosos. O sheik ergueu a cabeça, a sua expressão endurecendo como uma fortaleza contra a tempestade prestes a desabar. "Eles não esperamos que estejamos preparados", disse a mulher, os olhos brilhando com uma luz feroz. "Mas vamos mostrar que subestimá-lo foi o maior erro de todas." A porta se abriu de repente e a presença da heroína adentrou o salão, forte, indomável, uma lufada de ar fresco no ambiente sufocante. Seu olhar encontrou o do sheik, algo silencioso e intenso vibrando naquela troca. Ela trouxe consigo a força das mulheres que conhecem o valor da própria coragem. E, naquele instante, ele soube que não estava sozinho em meio à traição e ao perigo. Já ouviu suspeitas suficientes para saber que nossa batalha será nas sombras, disse ela,
aproximando-se com o passo firme, a elegância natural destacando-se mesmo entre o luxo excessivo. Mas não é apenas o trono que está em risco. É nossa honra, nosso futuro. O sheik observou a expressão que tantos segredos escondia. Em seus olhos havia arrepios de dor. Sim, mas também a promessa de uma guerreira que nunca fugiria. A única capaz de trilhar a linha tênue entre o amor e o dever ao seu lado. Tem que ser agora, ele admitiu, enquanto a mão dela descansava brevemente sobre sua. Um toque que aquecia a alma, mesmo entre as garras sufocantes do destino. Não podemos esperar que a tempestade nos arrebate sem reação. Eles se voltaram para os documentos espalhados sobre a mesa, iniciando o mapeamento dos planos invisíveis que cercavam o império. Cada detalhe desvendado era um passo para fora da escuridão, mas também para dentro de um labirinto perigoso onde um passo em falso seria fatal. Enquanto isso, nas sombras do corredor, uma figura masculina observava com um sorriso frio e controlado. Nos cantos do palácio, onde o ouro brilhava em desdém pelas fraquezas humanas, o inimigo se preparava para jogar sua próxima cartada. Um segredo obscuro, enrolado em véus de silêncio e traição, estava prestes a emergir, capaz de dilacerar não apenas o poder do sheik bilionário, mas o frágil fio que o ligava à mulher que ousava amá-lo. O silêncio das paredes douradas foi quebrado por um sussurro grave. Quase um presságio. Você acredita conhecer seus inimigos, sheik, mas a verdadeira ameaça vem de quem você nunca desconfiou. O sheik ficou imóvel, o coração apertado, sentindo que o mundo que estava montando para se proteger poderia ruir num único instante, e que o próximo passo definirá não só seu império, mas o preço que estaria disposto a pagar para salvar o amor que surgia no meio do deserto de dúvidas e traições. O silêncio no salão era quase palpável, pesado como o calor do deserto que vazava pelas janelas entreabertas. O sheik bilionário, ainda com o bilhete nas mãos, sentia o aço de seu olhar afiar-se, desafiando as sombras que dançavam por toda a grandiosidade dourada à sua volta. A mulher ao seu lado, com seus olhos verdes que brilhavam como esmeraldas embebidas de fogo, permanecia firme, transmitindo uma força tênue, quase invisível, mas invencível. Ele não podia mais fingir que o palácio era um santuário. A traição respirava sob o ouro, sorrateira e mortífera. O cerco está se fechando, declarou ela, sua voz baixinha cortando o ar quente. Não há mais espaço para desvios. Cada segundo que perdemos enfraquece ainda mais o que resta do seu império. O sheik virou-se lentamente para a janela, onde o deserto se estendia, implacável e silencioso, parecendo zombar de sua vulnerabilidade. As estrelas caíam no céu como lâminas. Ali, onde tudo parecia eterno, sua situação era desesperadora e efêmera ao mesmo tempo. O peso do bilhete queimava-lhe nas mãos, como se as palavras nele escritas fossem brasas destinadas a consumir tudo. Ele tocou o pergaminho com dedos firmes que escondiam divisões internas. A voz, quando finalmente saiu, veio carregada de ferro. Quem ousa desafiar meu poder dentro dessas paredes? Quem é o rato que se esconde na masmorra dourada? A mulher hesitou por um instante, antes de entregar um pequeno envelope de couro endurecido, diferente da opulência que o cercava. Nem todos os inimigos vestem mantos e máscaras óbvias. Esta lista revela os nomes daqueles que você acha leais, mas que abraçam a lâmina pela sua própria ambição. O sheik abriu o envelope, contendo a respiração, os olhos varrendo cada nome, cada assinatura.
provas irrefutáveis de uma conspiração que minava seu reino pelas costas. Um nome fazia seu sangue gelar, o do primo. A raiva queimava, mas o conhecimento da profundidade da traição era um veneno que consumia com mais força do que qualquer punhal. O homem que sempre sorrira com falsidade agora se revelava o inimigo mais cruel. Sempre sorridente, sempre venenoso, murmurou o sheik, cerrando os punhos. Como não vi isso antes? Ela colocou a mão sobre a dele, um toque breve e firme, como uma âncora contra o caos. A cegueira do poder é o terreno fértil da traição, sheik. Mas você não está sozinho nesta noite escura. Os sons abafados de passos correram pelos corredores do palácio, como serpentes deslizando em pressa perigosa. O sheik ergueu o olhar, sua expressão tornando-se uma fortaleza intransponível. Eles acham que caminhamos despreparados, falou a mulher, erguendo a cabeça, com a determinação que só quem enfrentou tempestades conhece. Mas mostraremos a fúria de um verdadeiro governante. A porta se abriu com um golpe firme. A heroína apareceu, parada como uma guerreira soberana que carregava no olhar a promessa de um futuro incerto, mas impossível de ignorar. Os olhos dela encontraram os do sheik, um choque elétrico que incendiou o silêncio do salão. Não é só o trono que está em risco, disse ela, a voz rouca e forte, mas nossa honra, nossa alma, nosso destino. O sheik sentiu o peso do mundo cair sobre seus ombros, a mão dela descansando suave e segura sobre seu braço. Então é agora, admitiu, os olhos se iluminando por um breve instante com uma chama que não era apenas de poder, mas de esperança escondida. Não permitiremos que esta tempestade nos arraste para o abismo. Juntos, aproximaram-se da mesa onde documentos espalhados revelavam a amplitude da traição. Cada papel era uma peça do quebra-cabeça que ele precisava montar antes da noite morrer. No entanto, nas profundezas do corredor, uma sombra silenciosa observava, seus olhos frios e calculistas brilhando à luz intermitente dos candelabros. A ameaça invisível se preparava para mostrar sua face mais cruel, um segredo oculto que não só poderia destruir o império, mas também a frágil esperança que começava a crescer entre o sheik e a mulher que ousava enfrentá-lo. Um sussurro cortante deslizou pelo ar carregado do prenúncio hostil. Você pensa que conhece seus inimigos, sheik bilionário. Mas a verdadeira traição está muito mais perto do que imagina. O sheik congelou. Sentiu um frio que não vinha do deserto, mas do poço profundo e escuro do seu próprio coração. Naquele instante, um golpe surdo ecoou do corredor. Uma caixa, deslizando pelo mármore, parou aos pés da porta. O sheik abaixou-se para pegar o objeto, sentindo o peso da ameaça se materializar em suas mãos. Quando abriu, viu o que não esperava. Uma foto antiga, amarelada pelo tempo, mostrando uma mulher cuja beleza era marcada por uma tristeza impossível de esquecer. No verso, uma única palavra escrita com tinta negra e decisiva: Laila. O nome rasgou as defesas do sheik com a delicadeza cruel de uma tempestade no deserto. Ele a conhecia, mais do que gostaria. Ela era a ferida aberta que carregava para longe de todos, a sombra que o perseguiu, mesmo nos seus momentos de maior poder. A mulher ao seu lado percebeu a tormenta que dominava seus olhos, mas não disse nada. Sabia que naquele momento
O passado encontrava o presente para definir o futuro. Sem que ele pudesse evitar, um novo som invadiu o salão. Passos apressados e uma voz jovem, porém urgente. Senhor, reúne-se uma assembleia secreta em menos de uma hora. O primo está entre os conspiradores. O sheik ergueu a cabeça, a raiva, metamorfoseando-se em uma determinação feroz. Aquela era a hora da verdade, da guerra silenciosa que se travava entre paredes douradas. Você estará comigo. Sua voz era um comando, mas carregado de um raro calor humano. Não permitirei que enfrente essa batalha sozinha. Ela sorriu, o tipo de sorriso que traz a promessa de desertos devastados pela tempestade, mas também renovados pela calmaria que vem após a guerra. Nunca o deixarei sozinho, sheik. Enquanto selavam aquele pacto silencioso, o sheik sentiu um arrepio intenso. Aquela era apenas a dianteira, a calmaria falsa antes da explosão final. E ele sabia, como nunca antes, que a batalha maior não seria contra homens ou conspirações, mas contra fantasmas do passado, que moviam as peças invisíveis de sua vida. Na penumbra do salão, uma dissecação fria e calculista de olhos acompanhava cada gesto, cada palavra trocada entre eles. O inimigo não apenas se aproximava, ele já estava dentro. E a última coisa que o sheik ouviu, antes do silêncio consumir o salão, foi um sussurro fatal, quase como uma promessa de destruição. Prepare-se, sheik bilionário. O segredo que revelarei mudará para sempre o que você pensa saber sobre lealdade, amor e destino. O silêncio que dominava o salão foi rompido apenas pelo leve sussurro do vento do deserto, infiltrando-se pelas janelas entreabertas. O sheik bilionário permaneceu em pé, encarando a fotografia antiga entre os dedos. O rosto de Layla parecia agora uma lembrança tão viva que quase o puxava para além das paredes douradas do palácio. Finalmente, respirou fundo e ergueu os olhos para encontrar os da mulher ao seu lado, aquele porto seguro que emergira do caos. Layla não pode mais ser um fantasma do passado, declarou ele, a voz firme, porém com a serenidade de alguém que havia encontrado força na aceitação. Hoje, essa lembrança será a âncora para reconstruir tudo o que quase perdi. Ao redor deles, o tempo parecia desacelerar. O enorme salão, repleto de luxo e segredos, tornou-se palco do instante em que toda a história se deixava guiar pelo perdão e pela esperança. A heroína, com a coragem que nunca o havia abandonado, aproximou-se suavemente, apoiando a mão sobre a de sua aliada. Juntas, elas foram a ponte que ligava o presente à reconstrução do futuro. Foi nesse momento que a porta se abriu novamente e antigos inimigos que foram desmascarados, juntamente com os falsos aliados, foram convocados para o salão. O sheik, com sua postura imponente, mas agora temperada pela sabedoria que a dor proporcionara, anunciou com voz clara: todo jogo de mentiras acabou. Cada um responderá pelas escolhas que fez, e a justiça será feita para que o emirado renasça em paz. Os rostos que antes sorriram com falsidade, agora cederam lugar a olhares baixos, alguns carregados de remorso, outros de medo. O primo traidor, cuja expressão ficou marcada pela derrota, foi confrontado com as provas que a mulher humilde e destemida trouxera à luz. O sheik não buscava vingança, mas justiça, um gesto que o transformava de um senhor distante a aquele capaz de curar feridas antigas. Ele deixou claro que o perdão só seria concedido àqueles dispostos a renascer honestamente sob a nova ordem.
À medida que o sol começava a despontar no horizonte, tingindo o deserto de cores douradas e rosadas, o palácio parecia respirar uma nova vida. O ar pesado foi substituído por uma corrente suave e promissora. No jardim interior, flores desabrochavam em cores vivas, como se o próprio destino plantasse renovação em cada pétala que se abria. Ali, o sheik e sua heroína caminharam lado a lado, não como senhor e serva, mas como parceiros improváveis que enfrentaram tempestades e encontraram luz. Ela sorriu, leve, e naquela expressão havia a vitória silenciosa do amor que não precisou destruir para existir, mas sim reencontrar-se nas cinzas do passado. Não se trata de castelos ou ouro, ele murmurou, tomando sua mão com delicadeza, mas de construir um lar onde o coração possa enfim repousar. Ela apertou os dedos dele, com afeto e confiança. O sheik bilionário, aquele homem que já fora visto como distante e implacável, tornou-se alguém capaz de abrir sua alma, permitindo que o amor renascesse em sua essência. O povo do Emirado logo percebeu a transformação. Nas ruas, lentamente, o medo deu lugar à esperança, e o nome do sheik passou a ser pronunciado com respeito não apenas pelo poder, mas pela justiça e humanidade que passou a demonstrar. À noite, quando as estrelas surgiram para iluminar o céu vasto e silencioso, o palácio não mais guardava segredos sombrios, mas acolhia risos, promessas e planos. Na sala principal, o sheik e a mulher que o acompanhava se sentaram lado a lado, olhando as luas refletidas no lago sereno, envoltos por uma paz conquistada. O caminho não foi fácil, ela sussurrou. Se bem juntos, somos invencíveis, sentindo em seu peito uma paz que há muito tempo não conhecia. Não a do ouro ou do poder, mas a do amor verdadeiro, construído em terreno árido e transformado em jardim sempre florescente. O sheik bilionário, finalmente, deixou cair as últimas camadas do orgulho que o prendiam. Abraçou o futuro com a coragem de quem aprendeu que a maior conquista não está no que se possui, mas em quem se escolhe para caminhar ao lado, em silêncio, enquanto a brisa fria do deserto acariciava seus rostos. A promessa de um novo começo pairava no ar, eterno, sólido, inquebrável. No coração daquele império renovado, nasceu não apenas um novo amanhecer, mas uma história de redenção e amor que para sempre ecoaria entre as areias do tempo.